Olha só, esse é o rio Jaboquê. À primeira vista, pode parecer só mais um rio no Oriente Médio, né? Mas acredite, nas margens dele, um homem lutou com um ser divino, impérios inteiros travaram batalhas e uma nação ganhou seu nome. Esse rio é um verdadeiro palco milenar. E a história dele mostra, de uma forma impressionante, como uma paisagem pode moldar a identidade de todo um povo. Bora entender como isso aconteceu. Parece uma pergunta meio poética, né? Mas olha, no caso do jabuquê, a resposta é surpreendentemente literal. E ela está escondida numa noite de luta. Uma noite que não só mudou o nome de um homem, mas que acabou mudando o curso da história de um jeito que ecoa até hoje. Então, para começar, vamos para a narrativa mais famosa ligada a esse rio, que é a do patriarca bíblico Jacó. Foi exatamente aqui, sabe, nas margens escuras do Jaboquê, que aconteceu um dos encontros mais misteriosos e, uau, transformadores de toda a escritura. Tenta imaginar a cena. A escuridão total da noite, só o som da água correndo, e de repente um homem, sozinho, confrontado por uma figura completamente desconhecida. Aquilo ali não era só uma briga física, uma luta para sobreviver. Era muito mais. Era um confronto espiritual, um verdadeiro ponto de virada na vida dele que ia definir não só o futuro dele, mas o de todos os seus descendentes. E aqui que está o ponto central de tudo. Pensa só, Jacó chega no rio com um nome e sai de lá com um outro completamente diferente. Depois de uma noite inteira de perseverança, de luta, ele recebe o nome Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Esse momento não transforma só um homem, ele dá o nome para uma nação inteira. E o lugar, que ele chama de Peniel, vira um marco eterno desse encontro, sabe? Um lugar onde, de certa forma, o céu tocou a terra. Mas por mais incrível e decisiva que tenha sido essa noite de Jacó, ela é só um momento, um flash na vida longuíssima do rio Jaboque. A verdade é que por milênios esse rio foi uma testemunha silenciosa. Viu impérios nascerem e caírem, viu civilizações inteiras passarem por ali. Olha só essa linha do tempo. Ela dá uma noção da profundidade da coisa. A gente está falando de assentamentos de mais de 9.000 anos. Muito, mas muito antes de Jacó sequer existir, esse vale já era um centro de civilização. E depois dele, o rio virou fronteira, virou campo de batalha para amorreus, israelitas, amonitas, todo mundo. Ou seja, ele não foi só um cenário passivo, não. Ele foi um personagem ativo na história. E para a gente ter uma ideia melhor da importância disso, pensa nesse número, 3.000. Essa era a população de um lugar chamado Ain Gazal, bem ali perto da nascente do Jaboquê, lá em 7.000 a.C. Isso fazia de lá um centro urbano gigantesco para a época, muito maior que a famosa cidade de Jericó, por exemplo. Impressionante, né? Essa lista aqui dá uma boa ideia de como a história da região foi, bem, turbulenta. O Jaboque nunca foi só uma fonte de água, ele era um prêmio estratégico. Pensa bem, margens férteis, uma posição de fronteira natural, todo mundo queria aquele território, desde grupos nômades até reinos super estabelecidos. No fim das contas, controlar o Jaboque significava controlar a vida na região. Simples assim. Ok, a gente já viu o papel do rio na história. Agora, vamos mudar um pouco o foco e olhar para ele de um jeito diferente, a sua forma física. Afinal, como é esse curso d'água que viu tanta coisa acontecer? Vamos entender a geografia dele, da nascente até a foz. Hoje em dia, o antigo Jaboquê tem outro nome, Rio Zarca. Ele corre inteirinho dentro da Jordânia. A nascente fica ali perto da capital, Amã, e ele percorre uns 105 quilômetros. O mais impressionante é a descida. Ele cai mais de 1.000 metros de altitude até desaguar no Rio Jordão. É uma jornada que pode parecer curta, mas, nossa, o impacto é enorme. E aí está o ponto-chave da importância dele hoje. Sendo o segundo maior afluente do Rio Jordão, é o Vale do Jaboque que sustenta a região mais densamente povoada a leste do Jordão. Ele é, literalmente, uma artéria vital para a Jordânia de hoje. E é isso que nos traz direto para o século XXI. Aquele mesmo rio que ajudou a definir nações antigas, hoje enfrenta desafios bem modernos e bem complexos. Mas uma coisa não mudou. Ele continua sendo absolutamente fundamental para a vida na região. A economia local, nossa, depende demais desse rio. Desde a irrigação das plantações, numa região que é super árida, até a criação de gado e, claro, a geração de energia com a barragem Rei Talal. Não tem dúvida, o Jaboque é um motor econômico para aquela área. E essa barragem, a Rei Talal, é um exemplo perfeito dessa complexidade moderna.
Por um lado, ela é ótima, gera energia limpa, armazena água, o que é essencial. Só que, por outro lado, ao fazer isso, ela acaba reduzindo drasticamente o volume do rio mais para frente. E isso cria problemas sérios de escassez para agricultores que dependem daquele fluxo. É um equilíbrio muito, muito delicado. E para complicar tudo ainda mais, tem a poluição. É uma conta que não fecha. As cidades nas margens crescem, o volume de água do rio diminui e o resultado? A concentração de poluentes, tanto industriais quanto domésticos, só aumenta. Aquele rio que por séculos deu vida, hoje está de certa forma sendo sufocado. E isso ameaça o ecossistema inteiro. Mas olha, nem tudo está perdido. Existe esperança. A iniciativa partiu dos próprios agricultores, que são quem mais sente na pele a degradação do solo, da água. Eles impulsionaram um plano de longo prazo para tentar salvar o rio. A luta para preservar o jaboquil continua, só que agora ela é liderada justamente por quem mais depende dele. E tudo isso nos traz de volta ao começo da nossa conversa. Depois dessa viagem pela história, pela geografia e pelos desafios de hoje, vamos voltar àquela questão central. Afinal, qual é o verdadeiro significado desse rio? A chave para entender a história toda está no nome original dele. Em hebraico, Jaboque quer dizer travessia ou passagem, lugar de passagem. E isso não é só um nome, né? É a descrição perfeita do que ele representou ao longo de milênios. E isso aqui resume a ideia de forma brilhante. O Jaboque foi o lugar da travessia pessoal de Jacó quando ele se tornou Israel. Foi uma fronteira que foi atravessada por incontáveis exércitos e povos. E hoje, ele continua sendo uma passagem essencial para a água que sustenta a vida e a economia. Tudo se conecta. No fim, a história do Jaboque que deixa uma pergunta no ar, né? Que camadas de história será que fluem pelas paisagens que a gente vê todo dia? Pode ser um rio, uma montanha, uma planície qualquer. A paisagem ao nosso redor é, na verdade, um livro de história. E ele está ali, só esperando para ser lido.